Olá, bom dia! Está no ar o nosso Check-up Saúde, o programa que coloca você frente a frente com os maiores especialistas em saúde do estado. Amanhã é o dia da conscientização da obesidade infantil e hoje vamos falar da dura vida das crianças com obesidade. Estudos demonstram que a qualidade de vida delas chega a ser pior do que aquelas com câncer. Violência no lugar que deveria ser de aprendizado. O hematoma que você vê na imagem foi causado dentro de uma escola. Um menino de 7 anos foi mordido por um colega da mesma idade. Essa professora, ela faltou, ela foi substituída e essa criança se aproveitou da situação e mordeu meu filho, que é as imagens que já tem aí. E de lá para cá, né, passaram-se 20 dias, esse mesmo aluno deu uma surra no meu filho e falou que morderia ele novamente. O caso aconteceu em uma escola municipal em Santos, no litoral de São Paulo. E não foi a única vez. Esta outra marca no olho também foi causada por uma agressão por parte de outra criança. Ele puxou meu filho pelos cabelos a ponto do meu filho bater o supercílio em algum objeto e machucar ele também. E não tem como, gente. Eu, como mãe, não posso ficar calada mediante essa situação. No caderno do garoto, as palavras que mais aparecem são ligadas a tudo que ele tem passado. São recados que a mãe manda para a escola avisando o que está acontecendo. O menino foi trocado de turma, mas o problema continuou. A sensação que eu tenho é que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Nós acreditamos que punir não é o caminho é o diálogo e o entendimento, principalmente porque essas crianças têm 7 anos de idade. Então a gente tem que entender o que levou essa criança a agredir o colega. Ela afirma que será feita uma reunião com Nathalie e com os pais dos alunos envolvidos. Essa situação está sendo acompanhada pela equipe gestora da escola, pela supervisora e pela Secretaria de Educação. Tudo virou caso de polícia. Nathalie fez um boletim de ocorrência e está buscando orientação jurídica. Pensa em processar os pais dos alunos e a escola. A ideia inicial é poder processar aqueles que têm responsabilidade, notadamente a Fazenda Pública, que é a Prefeitura de Santos, que é a responsável pelas questões que envolvem a escola municipal. Essa omissão precisa efetivamente acabar. O número de crianças com obesidade vem aumentando ano após ano. Um estudo recente publicado indica que a obesidade e o sobrepeso já atingem 1/3 das crianças no Brasil. Em 10 anos, metade das nossas crianças podem estar com excesso de peso. Além das consequências para a saúde, que a gente sabe bem, uma criança com obesidade ainda pode sofrer com práticas de bullying. E é sobre isso que a gente quer falar hoje também. Um resultado de hábitos não saudáveis, a obesidade tem sido assunto frequente nos consultórios médicos. Nossos convidados de hoje são a doutora Gisele Lorenzoni, endocrinologista e metabologista. Bem-vinda, doutora Gisele. Obrigada, Alice. Obrigada pelo convite. Vou falar de um assunto muito importante que tem acometido muitas crianças hoje no mundo. E temos aqui com a gente também a Laila Campos, que passou recentemente por uma experiência negativa, né, Laila, com seu filho por conta do bullying, por questões físicas. A gente sabe que o bullying, muitas vezes ele acontece porque a criança é diferente de alguma forma. Claro que tem a obesidade, né, o excesso de peso, às vezes a magreza, quem é baixo demais, quem é alto demais, qualquer coisa que destaque a criança em um coletivo, o adolescente, até o adulto, né, que sofre bullying também, a gente sabe que pode levar a essa terrível consequência que é o bullying. Conta pra gente um pouquinho sua história, Lai. Eu passei por uma experiência muito ruim, negativa mesmo, em relação ao meu filho Isaac. Ele hoje tem 18 anos e foi muito dolorido, porque até então ele não tinha enfrentado da forma que foi enfrentada, sabe? Então, assim, Isaac ele nasceu, tudo certinho, tranquilo, mas aos 2 meses ele teve um quadro, foi internado com um quadro de meningite e ele ficou com sequelas. E essas sequelas deixou ele com o lado esquerdo paralisado. Né? Desde os 2 meses? Desde os 2 meses. Hoje ele tem quantos anos? 18 anos. 18 anos. E ele, assim, sempre tivemos dificuldade com ele na escola, ter uma recepção
na escola, ser bem aceito a escola. Teve escola privada que não aceitou ele, porque a escola, ela se negou a dizer que ela não tinha adaptação para ele. Então, assim, vínhamos enfrentando sempre, de uma forma ou de outra, um bullying, vamos colocar mais fechado. Só que aberto dessa vez, como foi a primeira vez e esperamos que seja a última. Porque... E ele tinha que idade lá? Quando da escola? Isso. Dessa vez agora que ele teve esse bullying, foi agora, recentemente, em fevereiro desse ano, já no início da escola. Já no início do ano escolar, né? Ele entrou no ensino médio e até então ele, já nas primeiras semanas, ele já começou a me pedir, me perguntar como é que faria para poder ele colocar uma mão mecânica, uma perninha mecânica, onde ele procurava um médico para isso. E eu conversando com ele, tentando saber, e ele não me falava o porquê. E ele começou a se tornar agressivo verbalmente, uma coisa que ele nunca foi dentro de 18 anos de idade. Ele sempre foi muito calmo, tranquilo. Então, ele começou a ficar agressivo. Então, foi um dos primeiros sinais que ele me deu. Você, como mãe, começou a desconfiar por uma mudança de comportamento. E como você fez para poder investigar? Um dia, a gente ele estuda pela parte da manhã. Então, eu acordar ele, arrumar ele deu uma crise de choro. Ele começou a chorar muito, muito, muito. O que foi, Isaac? Se eu te contar, você não vai acreditar, mas eu vou ter que te contar porque eu não aguento mais, eu não aguento mais. O que foi, Isaac? Eles estão me chamando de aleijado. Eu não aguento mais ir para a escola e ouvir todos os dias isso, que eu sou aleijado. Eles me passam por mim e falam, seu aleijado. E tinha até um que imitava ele. Então, isso estava trazendo para ele um transtorno muito grande para ele. Então, imediatamente, eu falei assim, eu vou lá na escola agora com você. Só que no meio do caminho, passou um filme na minha cabeça, sabe? Tudo que foi vivido com ele, tudo que ele passou para chegar até ali. E ele chegar nesse ponto e ouvir isso. Foi... Depois de tanta superação, de tanta luta da família, né, Laila? E, inclusive, essa escola que ele estuda hoje abraçou ele quando ele chegou. Então, quando eu cheguei com ele lá no início, né, do ano letivo, imaginei assim, agora vai ficar tudo bem, porque ele foi muito bem abraçado pela direção da escola, pela estrutura da escola. Mas aí eu me enganei, porque tudo bem que a escola, né, a estrutura foi tudo certinho, mas os colegas de classe, infelizmente, fizeram isso com ele. Doutora, a gente sabe, né, que o bullying, ele vem muitas vezes, então, dessas diferenças físicas. Isso. Hoje a gente está aqui trazendo o tema da obesidade, do bullying, mas qualquer diferença pode acabar virando um motivo para a criança se tornar alvo e pode ser também um alerta de saúde. O que a senhora tem visto nos consultórios em relação? E é verdade o que você falou, isso serve de alerta para os pais. Então, crianças que, vamos colocar assim, que destoam um pouco da maioria da turma, ou que chamam a atenção, ou que um colega começa a implicar, uma turma começa a colocar apelido e a criança começa a se incomodar, os pais têm que ficar atentos, porque dependendo do caso, por exemplo, no caso de obesidade ou no caso de uma magreza excessiva, porque as magrezas nem sempre são saudáveis, tem crianças que já são constitucional, uma magreza constitucional, não tem problema nenhum, é da criança, é saudável, mas tem outros tipos de magreza que devem ser avaliadas. Crianças que falam, mamãe, mas eu sou o mais baixinho da turma. Eles implicam porque eu sou o mais baixinho, ou então eu sou o mais alto da turma, se destoa muito da faixa etária. Tem que servir de alerta para os pais começarem a investigar. Às vezes é alguma coisa que a gente consegue tratar, algumas coisas que a gente consegue reverter. Então, tem que ser visto como um sinal de alerta, sim. Agora, especificamente sobre a obesidade, né? A gente sabe que os números realmente são assustadores. E o que classifica uma criança como obesa? Porque existe o sobrepeso e existe a obesidade. Quando que a gente sabe que uma criança está obesa? Que medida é essa? Na criança, é um pouco diferente do adulto, porque a criança a gente precisa colocar em curvas. Assim como a criança vai no pediatra, mede a altura, pesa, e eles colocam nas curvas de crescimento, para a gente classificar a obesidade ou o sobrepeso, essa criança também tem que ser colocada numa curva de crescimento, né? É sempre baseado no peso e na altura, e na curva de crescimento existe a classificação, se ele está dentro do normal, se ele está com sobrepeso ou obesidade. Tá? Mas nas curvas de crescimento também
só pelo peso, sem você calcular o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, a gente já consegue ter uma ideia do padrão da criança. E por que, doutora, que a obesidade, os números, né, de crianças obesas aumentaram tanto nos últimos anos? E aumentou muito mesmo e está cada vez maior, e a tendência é a gente ver cada vez mais crianças obesas. Uma das principais causas é a alimentação, sem sombra de dúvida, é a oferta, é a facilidade, são alimentos mais palatáveis, são alimentos de mais acesso, são alimentos que infelizmente ainda têm um preço menor do que se a gente for colocar fruta, verduras, legumes todos os dias em casa. A falta do exercício físico, as crianças estão cada vez mais presas a tablets, a celulares, e estão deixando de fazer atividade física. Ninguém vai mais para a rua, tem a violência também. A gente tem medo, né, de deixar as crianças na rua. Na escola já é tão difícil a gente deixar as crianças livres. Ninguém vai para a rua, ninguém brinca na rua. Normalmente é dentro de casa, porque há o medo mesmo da violência, e isso atrapalha muito o desenvolvimento da criança, né? E acaba que se tornam crianças ansiosas, muitas vezes compulsivas, e que pioram esse quadro, né? Pioram esse quadro de sobrepeso, levando a quadro de obesidade. E doutora, como é que o bullying, ele acaba influenciando nessa parte alimentar? É uma retroalimentação dessa questão da ansiedade? Sim, exatamente isso. Quanto mais ansiosa a criança fica, mais ela vai comer. E normalmente quando você está ansiosa ou você tem quadros de compulsão alimentar, você não vai procurar por alimentos saudáveis. Você vai procurar por aqueles alimentos, principalmente os mais ricos em açúcar, né? Você vai procurar comer carboidrato, seja ele açúcar, seja ele farinha. E aí são alimentos inflamatórios que vão causar uma inflamação também no sistema nervoso central e faz com que a criança coma ainda mais, induz ainda mais a alimentação ruim. E com isso elas se tornam mais ansiosas, mais compulsivas. E aí certamente a mudança de comportamento, ela sinaliza, né? Como você mesmo disse, né, Laila? O seu filho, você percebeu uma mudança relacionada à agressividade. Você percebeu algum outro sinal? Mudança alimentar? Deixou de querer comer? Ou foi mesmo mais na agressividade? Foi na agressividade. Foi o que me chamou mais atenção, porque, como eu falei, ele nunca foi agressivo. 18 anos, ele nunca foi agressivo. Nem verbalmente, nem fisicamente, né? Então, quando na hora que eu quis praticamente se obrigar ele à escola, porque eu falei, não, você vai à escola sim. Aí foi quando ele me empurrou. Só que quando ele me empurrou, ele na hora já me abraçou. Ele falou assim, mãe, me perdoa, eu não queria fazer isso com a senhora. Aí ele chorou, começou a chorar muito. Aí foi quando ele teve coragem de me contar o que estava acontecendo. E qual foi a sua atitude, além de ir à escola? Você procurou algum profissional? Sim, reforcei ele com a terapia, né, terapeuta, e passamos a ficar mais com ele, né? Eu passei a ficar mais próxima dele e passei a sair mais com ele. Eu, o pai dele, né? E os irmãos dele também. Nós sentimos até um pouco culpado, porque não sei qual motivo, a gente acaba, mais que a gente protege, mais a gente cuida, a gente acaba sentindo culpados também. Porque a gente quer proteger. Doutor, e como profissional da saúde, o que é recomendado quando uma criança está passando por bullying e aí você recebe no seu consultório, realmente precisa de um acompanhamento, é terapeuta? O que é recomendado para as famílias fazerem nesse caso? Dependendo do caso, quer dizer, sempre é multidisciplinar, sempre. Você tem que acompanhar, fazer terapias, muitas vezes necessita de psiquiatra, tem que ter a família junto, a família é a parte mais importante, a família tem que acompanhar igual a Laila fez, então a família sempre tem que estar acompanhando o caso, dependendo do caso de bullying, como o caso de obesidade ou um caso de anorexia, você tem que acompanhar com um médico especialista, ou endocrinologista, tem que ir para uma nutricionista, tem que ser uma equipe multidisciplinar, sozinho não consegue resolver. E o tratamento para a obesidade? Hoje tem muitas crianças que realmente as famílias já tiveram um diagnóstico, a gente percebe que a criança está acima do peso, criança pode fazer dieta, pode usar adoçante, deve cortar açúcar. O que envolve um tratamento de obesidade quando a gente está lidando em pessoas em desenvolvimento como crianças, doutora?
O tratamento é controle da alimentação e exercício físico. Quando a gente fala de dieta, eu não falo só de restrição alimentar. A gente tem que fazer em determinados casos, obviamente, a restrição para poder ter a perda de peso, mas é mudança de hábito, não é você proibir a criança de nada. A criança não vai deixar de fazer as coisas que ela gosta também, mas você tem que ter equilíbrio, né? Você tem que aprender a falar não, hoje não é dia, só final de semana, e mesmo no final de semana tem a quantidade, também não é livre, não é só porque é final de semana é livre. Então a criança tem que aprender a se alimentar, ela deve sim fazer dieta. Muito cuidado com as restrições, porque hoje a gente também vê restrições absurdas que não são necessárias, e aí você acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança, ou então gerando quadros de compulsões, né? A criança acaba ficando mais compulsiva quando você restringe demais a alimentação ou restringe demais, principalmente o carboidrato. Então tem que ter um equilíbrio, mas com certeza, dieta e exercício físico. A gente não pode esquecer da atividade física. A atividade física é fundamental para o tratamento, tá? E para o controle dessas impulsividades das crianças. Controla a atividade física, é o melhor remédio para isso. Controla a ansiedade, a criança fica mais calma, a criança aprende a ter disciplina, vai diminuindo a fome, o sono melhora. Quando a gente faz atividade física regular, a gente come melhor. Quando a gente não faz exercício, você vê que a gente às vezes fica perdida, no dia acaba comendo coisa errada, quando você volta para a rotina de exercício, você volta a se alimentar melhor. Então é um conjunto. E na dieta sempre equilíbrio, gente, equilíbrio, sem muitas restrições. Laila, e conta pra gente em que pé que tá a história, como que ele tá hoje, como é que vocês estão depois desse acompanhamento psicológico, do feedback da escola, como foram as respostas? Depois da resposta da escola entra em contato com esses alunos e fazer uma conscientização com toda a escola, com a sala de aula. Ele se sentiu um pouco mais abraçado, né? E ele ficou 35 dias sem frequentar a escola, ele não quis mais estudar. Eu respeitei o momento dele. Aí quando foi semana passada, ele falou assim, que saudade que eu tô das minhas professoras. Aí eu falei, você quer voltar? Ele falou assim, eu quero, mas será que vai acontecer de novo? Aí eu falei assim, acredito que não. Aí eu procurei a escola, a direção da escola, aí eles abraçaram novamente. Não, ele vai ser muito bem-vindo, nós vamos novamente conversar com todos os colegas, né? E ele foi à escola e estamos caminhando. Vamos ver como que vai ficar. É isso mesmo, gente. Bullying é assunto da sociedade, do coletivo, é responsabilidade de todos. Crianças, jovens, só vão fazer bullying se tiver espaço para isso. Por isso é de extrema importância que os adultos estejam sempre vigiando o que acontece e realmente controlando e moldando os comportamentos. Vamos agora para um breve intervalo e na volta vamos trazer mitos e verdades sobre este assunto que é tão importante: obesidade infantil e bullying. Estamos de volta para desvendar os mitos e verdades sobre obesidade infantil e bullying. Vamos lá, doutora Gisele, a gente quer saber, criança gordinha é criança saudável? É mito, não é saudável. Criança gordinha não é saudável, isso na época da nossa avó, né? Toda criança que está acima do peso, seja sobrepeso, seja obesidade, ela tem que ser tratada, ela tem que ser orientada para poder melhorar. Por quê, doutora? A gordura realmente faz mal? A gordura faz mal, a obesidade traz doenças, isso já está mais do que comprovado, tá? Traz doenças como diabetes, como hipertensão, como gordura no fígado, como câncer. Então, tem que ser tratada. Criança gordinha não é criança saudável. Doutora, a gente quer saber, crianças obesas têm mais chance de serem adultos obesos? Verdade. Tá? Crianças que são obesas têm grande chance de se tornarem adultos obesos. Na verdade, a grande maioria das crianças obesas irão se tornar adultos obesos. E adultos com complicações, né? Adultos doentes. Doentes, quais são as principais doenças? Doutora? Diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é a alteração de colesterol e triglicerídeos, gordura no fígado, aumento do risco de doença cardiovascular, como infarto, como derrame,
aumento de risco de câncer, por exemplo, nas mulheres, o aumento de câncer, risco, né, de câncer de mama, de câncer de colo de útero, de endométrio, câncer de fígado, câncer de intestino, e a alimentação tem muita relação com o câncer. Na verdade, a alimentação tem total relação com o aparecimento do câncer. Doutora, e o peso da mãe durante a gravidez não influencia o peso da criança? Verdade ou mentira? É mito. O peso da mãe influencia diretamente o peso da criança após o nascimento. É verdade? É verdade. Então, se a mãe engordar demais, tô com desejo, né? Que grávida tem desejo, a gente quer comer. Permite demais. Tem gente até que fala, aproveita para liberar a barriga, libera a pança, come, depois que você ganhar um neném, você emagrece, né? Aí. Já tô meio gordinha por causa do bebê, não pode aproveitar a gravidez. Emagrece depois, mas o filho vai ter as consequências lá na frente. Isso vai influenciar. Isso não é uma regra, mas a chance da criança ter excesso de peso é maior. É maior porque a mãe comeu muito durante a gestação. A mãe ganhou muito peso na gestação. Doutora, e bullying? Bullying faz parte do crescimento. Essa máxima é verdade ou é mito? É verdade, né? O bullying, ele atrapalha o desenvolvimento da criança. Como a própria Laila disse, né? O filho não quis mais a escola, o filho não quis mais estudar e você atrapalha tanto a parte de intelecto, a parte cognitiva, a criança fica mais introspectiva, aumenta o risco dessa criança entrar em depressão. Então, é diretamente relacionado. Doutora, é brincadeirinha. Melhor fingir que não está acontecendo o bullying. Não pode, né? A gente não pode deixar passar esses assuntos de extrema importância, porque você muda completamente o perfil da criança, né? Eles estão numa fase de desenvolvimento, então você muda o perfil, você pode mudar inclusive o caráter dessa criança, você pode atrapalhar o desenvolvimento, tanto da parte física, a parte de saúde mesmo, de alimentação, de crescimento, a parte de intelecto, a parte de autoconfiança. Essas crianças que sofrem bullying, eles têm uma autoconfiança muito baixa. Então, eles acham muitas vezes que eles não vão ser capazes, não só de melhorar muitas vezes, quando é possível, o quadro deles atual, como obesidade, como crescimento, como magreza, mas lá na frente, eles vão se sentir adultos impotentes, adultos que não vão ser capazes de fazer. A gente viu isso com você, né, Laila? Abraçar o seu filho, a escola ter abraçado ele, pode ter salvado de consequências muito maiores. Porque até então, no período que ele ficou em casa, ele desistiu de outras coisas que ele queria fazer para ele e ele só queria ficar deitado no quarto. E uma coisa assim, que me chamou muita atenção nesse período também, que ele retrocedeu, foi ele chupar dedo, que ele já não chupava dedo antes mais. Né? E ele voltou a chupar dedo nesse período. Isso aí. Então é muito importante que a família esteja junto, que leve a sério, isso não é frescura, não tem que achar que é mimimi, que é frescura da criança. A família tem que estar junto, tem que abraçar e tem que tratar. E você que precisa de ajuda para o seu filho, preste atenção. A Secretaria de Estado de Saúde diz que a porta de entrada para o tratamento de sobrepeso e obesidade é o atendimento nas unidades de saúde municipais. Pelo SUS, são ofertadas consultas com orientações sobre os hábitos de vida saudáveis, exames especializados, é a unidade básica de saúde o seu principal apoio. E nós ficamos por aqui. Obrigada, doutora Gisele. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que eu tenha sido clara e que as pessoas comecem a prestar um pouco mais atenção nos filhos, levar mais a sério as coisinhas que eles falam em casa e procurar ajuda quando necessário. Laila, obrigada pela sua contribuição, obrigada, estou muito feliz pelo final, pela acolhida, parabéns pela mãe, pela família que vocês são. Obrigada.